Queridos amigos, boa tarde. Nós estamos encerrando então com o evento de hoje, a nossa semana de estudos. Hoje trazendo o Filho que me Desafia como tema, com a nossa irmã e companheira de casa, Viviane Zan. E também queremos deixar aqui o convite para aqueles que quiserem depois fazer uma maratona de doutrina espírita. Das 15 às 21 horas nós teremos hoje o evento, conforme vocês já receberam os convites, da nossa Federação Espírita do Rio Grande do Sul, comemorando os seus 66 anos. São diversas atividades e hoje os palestrantes serão Gabriel Salum, Vinícius Losadas, Leonardo Machado, Haroldo Dutra Dias, Adeilson Salles e Rossandro Klinge. Então são várias reflexões que podem enriquecer ainda mais essa nossa semana tão abençoada. Mais uma vez, a nossa gratidão a todos aqueles que se empenharam para que ela ocorresse e especialmente a nossa gratidão a Deus pelas oportunidades que estamos recebendo. Nosso abraço carinhoso e fraterno, muita paz a todos. Boa tarde, meu nome é Viviane, sou integrante do grupo de estudos da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes e hoje estou aqui com o desafio de trazer a vocês um tema da nossa semana de estudos sobre o espírita e os desafios atuais. Vamos falar um pouco sobre o Filho que te desafia. Para falarmos um pouco sobre o tema, eu vou remeter ao maior mandamento cristão, que é o mandamento do amor. O amor ao próximo, o amor a Deus e o amor ao próximo como a si mesmo. Quando falamos em amar ao próximo como a nós mesmos, temos que lembrar que precisamos exercer em nós mesmos o auto-amor. Precisamos ter um grau de amor muito bom conosco mesmos, onde a gente vai poder, sim, se transbordar deste amor para então distribuir esse amor aos outros. E com isso, não esperar um retorno no contato, nas relações com as pessoas. E sim, aquele amor incondicional, aquele amor de pai para filho. Então, para iniciarmos um pouco a reflexão acerca do tema, do filho que nos desafia, devemos lembrar que o termo desafio, ele não tem uma conotação negativa. Na maioria das vezes, ele pode sim apresentar-se como um desafio positivo na vida da pessoa. O ser humano, ele é constantemente desafiado na sua vida, nas mais variadas situações. E ele, nesses momentos de desafios, ele busca um crescimento individual e coletivo para, assim, poder superar esse desafio. E para que ele supere esse desafio, ele precisa sair dessa zona de conforto, ele precisa sair dessa posição de acomodação ao vencer os desafios. Porém, ao falarmos sobre o filho que nos desafia, sabemos que esses não raras vezes demonstra desafiar através do quê? Da indisciplina. A indisciplina, ela pode ser vista sobre vários ângulos. Na maioria das vezes, ela é a forma como o jovem ou como a criança consegue a atenção do adulto. É a forma deles buscarem essa atenção do adulto. É uma necessidade afetiva de ser reconhecida, de ser destacada, de ser admirada ou até mesmo de ser odiada, se isso trouxer o reconhecimento desejado. É um comportamento de defesa. Isso a gente pode ver muito nas escolas, onde tem o grupo de alunos e que um se destaca muitas vezes por aquela agressividade maior, por aquele agito, né, onde a professora precisa destinar um tempo maior para esse aluno para que ele consiga realmente fazer parte do grupo, consiga desenvolver as suas atividades e nesse momento em que a professora destina esse tempo maior para ele, ela está, sim, demonstrando esse afeto, esse amor por ele e aí passa a criança também a corresponder com um sentimento diferente com relação a isso. Então isso acontece na escola, acontece na família, às vezes a agressividade ou a indisciplina vem para que a criança possa de fato chamar a atenção do adulto. Né? Então, nós sabemos que as famílias elas passaram por uma mudança muito significativa nas suas estruturas.
As famílias que eram constituídas de um núcleo maior, onde era aquela família patriarcal, com familiares de diversos graus de parentesco, oferecendo modelos de identificação, hoje nós não temos mais. Nós temos aquela família nuclear, aquela família anônima, isolada e às vezes até desenraizada da sua origem. Muitas vezes crianças que não têm nem contatos com os seus descendentes, né? Onde fica realmente restrito à sua família nuclear. E com isso, os pais e as mães, eles acabam tendo uma dupla jornada de trabalho, onde muitos também estudam, eles buscam suprir as demandas deste mundo consumista em que nós vivemos, e vivem também num excesso de informações, e não raro, o que acontece? Eles acabam sendo permissivos na tentativa de não perder tempo com exigências do processo educativo. Eu não vou estar perdendo tempo agora em chamar a atenção do meu filho, é tão pouco tempo que eu fico com ele, vou aproveitar, não vou estar dizendo tanto não, né? Aí é que entra o desafio para nós adultos, né? Que vivemos as intensas e as profundas transformações e que nós estamos então tanto no centro como na borda desse processo, ao estabelecermos os limites às nossas crianças. Então, o limite, o que seria? O limite é um espaço de ação da criança e do adolescente, ou seja, a validação do adulto em relação ao comportamento, às atitudes e aos sentimentos próprios de cada fase em que a criança e o adolescente estão passando. Diante do que permeia o senso comum, dar limite não é só o não, né? Mas sim aquelas possibilidades que a gente oferece à criança e ao jovem. Mas em contrapartida, nós temos que lembrar que o não, como ação construtiva, ele também precisa ocorrer e sem culpa. Educar é um processo que auxilia e dirige o desenvolvimento da criança, e cabe aos pais ajudá-lo a escolher os seus caminhos, o que nem sempre é fácil. Significa optar e arcar com as responsabilidades desta opção. Então, muitas vezes os pais optam por proporcionar situações financeiras melhores para seus filhos do que eles tiveram, acham que dando coisas materiais, dando os desejos que as crianças querem, eles vão estar suprindo essa falta, essa ausência deles, e muitas vezes esse é o caminho totalmente contrário. É o caminho que vai mostrar exatamente o que a criança não deseja. A criança deseja sim estar próxima, estar junto, conseguir manter memórias afetivas próximas dos seus pais, né? E aqui eu tenho um fato para comentar com vocês, que me aconteceu numa experiência, num atendimento em consultório com uma criança. A menina tinha por volta de 8 a 9 anos, era muito retraída na escola e foi encaminhada então para um acompanhamento psicológico. E na testagem que nós fizemos com as crianças, nós utilizamos muito do desenho. As crianças se expressam muito através do desenho. Então, foi pedido que ela desenhasse a família. Ela desenhou então a mãe, o pai, ela ao lado do pai, né? E depois, então, na exploração deste desenho, onde a gente pede alguns elementos que nos fortaleçam no diagnóstico desta criança, foi pedido que ela pudesse contar uma vivência positiva, uma vivência onde ela tivesse se sentido feliz ao lado da sua família. E essa criança, com toda a capacidade cognitiva, com todos os estímulos necessários, o desenvolvimento normal para a idade, ela teve muita dificuldade em responder, né? Então foi percebido que essa dificuldade dela não vinha na elaboração, vinha exatamente por não ter acontecido um momento de família onde ela considerava esse momento feliz, né? Então, investigando um pouquinho mais, a gente pôde perceber o quê? A mãe estava num término de um curso de graduação, ela trabalhava também, o pai trabalhava, mas então como não estava estudando, era ele que tinha momentos mais próximos da filha. E inclusive quando foi pedido isso na testagem, ela conseguiu colocar que ela lembrava de fazer castelos na areia com o pai,
dela lembrava de jogar jogos né, de recreativos assim com o pai, jogar bola, jogar vôlei, mas com o pai e a mãe juntos, ela não tinha lembranças disso. Ela não conseguiu elaborar, porque de fato não aconteceu. Então, no momento em que a gente passa um retorno para os pais sobre a avaliação da criança, sobre o diagnóstico, foi possível passar para essa mãe a percepção que a criança estava tendo nesse período da infância desse contato com ela. E foi muito triste porque a mãe se deu conta também, a mãe chorou e ela pôde perceber que até então ela tinha perdido esse tempo com a filha. Em busca de sonhos individuais, sim. Em busca de uma melhor qualidade de vida, talvez financeira, também, né? Mas que, em contrapartida, estava faltando algo. E a partir daí, a mãe então se comprometeu a poder também estar presente nesses momentos de memória afetiva com a filha, né? Então, a gente sabe que as crianças e os jovens da sociedade atual, na sua maioria, eles crescem com uma educação muito terceirizada. Nas escolas, nas escolinhas em primeiro lugar, ou com a babá, depois nas escolas de turno integral. Então, a rotina muito louca, muito frenética do dia a dia, ela exige muito. E os filhos raras vezes ficam com seus familiares. E quando ficam, acabam que podem fazer o que bem entendem. E eles não têm limites para os seus prazeres. Os pais querem compensar aquela falta de tempo, aquela falta de convívio, permitindo que tudo seja feito, né? Mais tarde, então, na adolescência, temos meninos e meninas já sem limites, em pleno sofrimento, onde não há limites, também não há desejos, né? Onde tudo é permitido, não tem nada que eu tenha que esperar, que eu tenha que buscar, então não há um desejo também. Não há limite, não há desejo. Eu não preciso ir em busca de nada sozinho. Eu recebo tudo e a maneira como eu quero, né? Então é esse o efeito de nós não termos um limite, né? Então, onde essa criança que não tem limites, não tem desejos, esses meninos e meninas estão simplesmente lá, com seus celulares, sem saber o que querem e sem saber o que temem. E vem essa dor invisível, assim como o vírus que nós estamos passando agora, que nós estamos vivenciando todos, né? Essa sensação que está nos passando de algo invisível e que precisamos combater, vem também essa dor para o adolescente, para o jovem. Aparece então nos comportamentos agressivos na escola, nos piercings que eles querem colocar, nas possíveis tatuagens, nas irreverências do vestuário e do linguajar, ou então naquela obstinação de ter que ficar. Os meninos querem ficar com as meninas têm quantos meninos já ficaram, sem ter um afeto envolvido nesse ficar, né? E aí vem algo atrás dessas crises, que é um medo. É um medo que é monstruoso, pois ele nasce lá fora, lá no social, lá onde moram o olhar e a crítica do outro, e exige também a estética do corpo perfeito para esse adolescente, para a vida cercada de aparelhos eletrônicos de última geração, individualizadores e cada vez mais caros. E o belo acaba tomando lugar do que é bom. O esperto ganha do inteligente, o agressivo fica com mais espaço do que o manso. Então, a esse medo é dada uma defesa neurológica, que cada organismo vai expressar conforme a sua história psicológica, conforme a sua história pessoal, a sua história de vida. E essa defesa neurológica aparece através da raiva, que é a expressão maior que pode eu me perco, hein, filho? É a expressão maior que pode aparecer através do silêncio, do sarcasmo, da agressividade física ou verbal. Ou ambas, pode vir tanto a agressividade física quanto a agressividade verbal. Daquela ironia travestida de humor que os jovens muito têm, da recusa em fazer ou cumprir os pedidos vindos do adulto. Então, o que precisamos enquanto adultos fazer? Tentar atingir através da escuta, através do diálogo,
de um diálogo franco, realmente interessado em querer saber o que esse jovem quer, o que essa criança precisa, quais são esses medos que ele apresenta. Então, a única saída possível na ajuda a esses jovens é realmente essa escuta e esse diálogo, para que eles possam se tornar desejantes desse aprender, de ter uma trajetória nas suas vidas, mediados por um adulto também desejoso de estar permitindo ao jovem usufruir do seu tempo, do seu conhecimento e também da sua presença. Né? E aqui eu abro um parênteses para ler um trechinho de um livro que eu utilizei para um estudo também do que hoje estaríamos conversando, do Adeilson Salles, né, pelos espíritos Luiz Sérgio e Ivone do Amaral Pereira, Nossos Jovens Profetizarão. Eu vou pedir licença para ler um trechinho rápido, onde vem bem a falar sobre o tema em que a gente está abordando. Normalmente, os pais se queixam dos confrontos experimentados no convívio com os adolescentes. Isso se deve a qual fator? Reminiscências das vidas passadas, eclosão hormonal ou individualização emocional do jovem? E isto foi perguntado então pelo espírito Luiz Sérgio, e a resposta veio: Luiz Sérgio, sua indagação é muito importante e preciso informar que minhas palavras sobre essa realidade são propostas reflexivas endereçadas aos educadores de maneira geral. A partir do instante em que o adolescente se individualiza, ele experimenta uma espécie de orfandade emocional, pois ele se depara com a realidade de que a construção psicológica criada desde a infância termina. É uma nova fase, é uma etapa que se encerra e outra etapa em que recomeça. Então, o jovem percebe que não faz parte do mesmo edifício emocional dos pais. Ou seja, ele pensa e decide sozinho. Daí a insegurança natural dessa mutação. Os pais, que até então eram sua referência, passam a ser observados pelos filhos, que naturalmente, por uma questão de desenvolvimento da razão, começam a emitir juízo de valor sobre as atitudes e as palavras patermaternais. Os confrontos surgem da dicotomia entre o que os educadores falam daquilo que efetivamente eles fazem. O adolescente percebe que os pais mentem, e em muitos casos eles se enganam mutuamente, e que muito do que eles pedem para ser feito por garotos e garotas, nem eles mesmos realizam. É natural que passemos a contestar as pessoas que nos dão ordens, mas que agem contra as verdades que defendem. O enfrentamento entre pais e adolescentes, na grande maioria, nasce da contradição que os pais revelam em suas próprias vidas. Então, o que está nos passando aqui? Que a responsabilidade também é nossa, né? O que nós pregamos, o que nós falamos, é o que tem que realmente tentarmos fazer também. Não adianta nós colocarmos verdades absolutas para os jovens, onde a gente vai estar simplesmente agindo ao contrário. Né? Então é aquele ditado: faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Em especial na conduta cristã, na evangelização espírita. Se nós, como educadores, falamos para o nosso filho como é importante ele estar na evangelização, como é bom ele participar do grupo dos jovens no centro espírita, mas no mesmo momento em que eles estão indo para o estudo, nós nos dedicarmos a outras coisas, o meu futebol, é a hora que eu vou para a cabeleireira fazer o meu cabelo, o estudo vai deixando para trás, o que o jovem pensa? Por que é importante para mim e para eles não? Né? Então, que a gente possa realmente cobrar do jovem aquilo que a gente também faz. Né? Se eu sou um frequentador da casa espírita, se eu participo dos grupos de estudos, se eu tenho uma conduta correta nesse sentido, eu posso estar cobrando do meu jovem. Caso contrário, eu não posso. A educação vem, sim, pelo exemplo. Né? Então, realmente, é aí que vem o nosso desafio. Né? Então, o jovem que nos desafia passa a nos dar também um desafio. E qual é esse desafio? Nós, enquanto pais,
ao mesmo tempo em que estabelecemos limites, que a gente possa transmitir amizade, que a gente possa transmitir segurança, confiança para esses nossos jovens, através do diálogo e também da participação nas atividades deles, nas atividades sociais, nas atividades escolares e também através do afeto, do carinho, do amor. E isso tudo envolve muito o toque. Nós sabemos que às vezes o jovem ele se esquiva um pouco do toque. Ele não quer aquela proximidade, aquele abraço, aquele chamego que antes, enquanto criança, era tão bom, era tão mais fácil de conseguir que a criança se aproximasse. Numa fase de adolescência parece que muda um pouco. Então a gente também tem que ter uma sensibilidade de quando esse carinho vai poder ser manifestado. Se a gente sabe que o jovem não gosta desse carinho junto com os colegas, junto com os amigos, com a galera, então vamos reservar esse toque, esse carinho nos momentos mais íntimos, onde a família está mais próxima e que não vai também causar constrangimentos nesse nosso jovem de estar ganhando esse afago que muitas vezes, né, os outros também querem, mas como não tem, acabam, né, caindo, né, como eles dizem, pegando no pé desse jovem. Né? Então, a gente sabe que é muito importante, em qualquer fase do desenvolvimento, é importante esse toque, esse carinho, esse reconhecimento do ser humano enquanto um ser que necessita de afeto, né? Que realmente, desde o início dos primeiros passos até a fase adulta, e especialmente na adolescência, quando há muitas questões de definição da própria identidade, da sexualidade, a participação nos grupos surgem, e que o jovem precisa se sentir aceito, precisa se sentir seguro e apoiado. Sabemos que isso também vai ajudá-lo a superar os seus desafios. Então, para encerrar esse nosso bate-papo, eu gostaria de colocar que não existem fórmulas mágicas, né? Precisamos agregar esforços pessoais e buscar entender os nossos filhos em sua especificidade. Cada um é único, cada um expressa de uma maneira, cada um vai nos desafiar de uma forma. Não há regras. Né? Então não há padronizações disciplinares, não tem fórmula de educar ou regras, né? A gente precisa ir criando e recriando as nossas próprias soluções de uma maneira genuína e sem medo de errar, porque aqui estamos todos na escola da vida, onde entramos nessa oportunidade reencarnatória e sabemos que estamos numa escola e nós estamos suscetíveis de acertos e de erros, estamos todos juntos nessa jornada e só assim poderemos superar as nossas limitações em busca de caminhos mais positivos e buscar então uma relação de maior afeto, de maior compreensão e de menos jovens que nos desafiem mesmo. Agradeço a todos, muito obrigada, pedindo desculpas se não consegui seguir num raciocínio tão lógico, mas a minha programação era de fato para me manter na palestra, no auditório, e em função deste desafio também que me apareceu, né, e que estamos todos vivendo os desafios diários em função da pandemia, precisamos utilizar de outros recursos. Mas agradeço a todos pela atenção, um abraço a todos, obrigada.